Fala pessoal, seja bem-vindo ao podcast mais diversificado sobre esportes que você vai ouvir na internet. Aqui falamos sobre esportes tradicionais, os e-esportes e os esportes da mente. Meu nome é Rose e está começando o Rosecast Esportes. Esta é a segunda parte do primeiro episódio, onde eu conto um pouquinho sobre a minha história. Bora continuar. Eu conheci o poker por causa do tênis, porque o Rafa Nadal entrou para a equipe do PokerStars e começou a fazer propaganda. Aí, de repente, vi o Nadal, acompanhava muito o Nadal, vi ele fazendo propaganda de tênis, me interessei. De tênis não, de poker, né? Me interessei, porque jogo de cartas eu gostava muito de truco. Então, veio o poker e eu pensei, quero aprender isso aí. Aí fui lá, criei minha conta no PokerStars e comecei a jogar, comecei a assistir umas aulas no YouTube que tinha na época, muito pouco conteúdo que tinha. Era basicamente Akari, Peçanho e muito pouca coisa assim. Mas comecei a estudar muito mesmo, muito, porque eu comecei a gostar. Comecei a jogar torneiozinho de 25 centavos, comecei a ganhar. E aí comecei a jogar torneio de $1, comecei a ganhar. Aí passei para os de 3,50, continuei ganhando. Quando eu vi, eu já tinha depositado ali, tipo assim, $20 e eu tava com $800. Dólar na época, R$3. Falei, caramba, eu sou muito boa nesse negócio de poker, hein? E aí nesse momento eu comecei a jogar MTT. Na época eu tava jogando só Sitting Go, torneios menores, né? Torneio de 45 pessoas e tal. Aí comecei a jogar MTT, que são torneios que podem ter 1.000, 2, 3, 5 mil pessoas. E aí veio uma série do PokerStars lá, que chamava Micro Millions. E eu fui jogar um torneio de $5. E cheguei em quarto no torneio e puxei $2.000. E aí fiquei assim, velho, caraca, $2.000. Aí vendi os dólares, consegui sacar pra minha conta lá R$6.000. Caraca, R$6.000, tipo assim, eu ganho menos de 2.000 dando aula de tênis. Eu consegui mais de 3.000, mais de 3 salários aqui em um campeonato, véio. Aí você começa a vislumbrar a coisa, né? Você começa a ficar meio iludida, né? Com as coisas. E aí eu comecei a jogar outros campeonatos. Eu lembro que depois disso eu ganhei um outro de 5 mil pessoas, ganhei mais $1.300. E depois ganhei um outro de 5 mil pessoas também, mais $1.400. Pensei, velho, sou muito boa nesse negócio. Sou muito boa nesse tal de poker aí, eu vou jogar esse negócio. Aí fiquei dedicando muito ao poker, assim, 6 horas por dia dedicando ao poker e 8 horas por dia dedicando ao tênis. Fiquei nisso por 6, 8 meses mais ou menos. Foi quando veio minha lesão e eu precisei parar para operar. Fiz a cirurgia, não podia voltar a jogar tênis por um bom tempo. Tinha fisioterapia, tinha que ficar perfeito, fiz tudo. Tentei voltar pro tênis, não consegui por causa da dor. Fui fazer novos exames, aparecia que estava tudo certo, a cirurgia estava perfeita, os ligamentos, tudo certo. Mas eu não conseguia jogar. Tipo, doía muito, não fechava a conta, assim, tá tudo certo nos exames, mas eu não consigo jogar, tô sentindo muita dor. E nisso o poker também em paralelo. E aí aí foi quando eu decidi, assim, velho, eu vou me dedicar agora ao poker, porque assim, eu não posso, eu preciso trabalhar. E eu não consigo jogar tênis. E não tem nenhum outro emprego que eu ache que alguém vai me dar oportunidade. Já tentei várias outras coisas. Eu tinha tentado vários outros empregos que eu levei porta na cara por ser trans. Por esse único motivo, assim. Então eu sabia que eu não tinha chance em outros empregos. E o poker eu podia jogar dentro da minha casa. Não dependia de chefe, não dependia de ninguém. E era isso. Eu sabia que se eu me dedicasse muito àquilo, talvez eu ganhasse mais do que eu ganhava no tênis e tal. E aí foi quando eu foquei 100% da minha energia no poker, na minha cabeça, assim, ou é isso, ou você tá fudida na vida, não tem mais nada pra você fazer. Porque o tênis, que é a melhor coisa que tinha acontecido, você não pode fazer mais. Outros empregos, você não consegue oportunidade. Então é isso. Não tem plano B, sim. Ou dá certo no poker, ou você tá na merda.
Então eu acho que isso foi importante para mim, esse lance de saber que não tinha muita opção, fez com que eu me dedicasse muito, muito naquele momento. Aí eu entrei num time, já tinha estudado todo o conteúdo que eu tinha achado, que eu achei na internet. Todo o conteúdo, assinei escola de poker, vi o conteúdo em todo, assim, passava 10 horas por dia estudando. E, e aí acabou o material e aí resolvi entrar num time. E aí o time do Akari tava com inscrição aberta. E o time dele era um time que tinha um QG físico, né? Uma. Tipo um sítio, assim, que os caras moravam lá, jogavam. Eu achava aquilo incrível, assim, maravilhoso. Eu pensava, nossa, cara, que legal isso aqui. Só que por outro lado eu pensava, velho, nunca que esses caras vão aceitar uma mulher trans ali no meio deles e tal. Tipo, não tem como eu entrar num time desse aqui. Assim, foi um pouco de vivência, né? Eu não conheço o Akari, né? Eu não conheço os caras que estavam lá. Não sei se eu teria isso, esse tratamento ali, ou se eu seria aceito e tal. Sei que naquele momento eu fiquei com muito medo, assim, de passar no teste e de ser recusada na hora que eu chegasse lá. Ou na hora que eu contasse e tal. E isso fez com que eu não me inscrevesse no time dele. E é engraçado porque anos depois, né? Há alguns anos depois, quando eu já tinha me consolidado, já tinha uma carreira sólida no poker, como coach, inclusive como instrutora, o Akari Team me chamou para ser instrutora deles. Então, assim, é uma coisa que eu fico muito na cabeça, sabe? Eu fiquei com medo de entrar no Akari Team no início, né? De não ser aceita por ser quem eu sou. E um tempo depois, eu sou convidada para ser instrutora lá. Na época eu não fui, eu não aceitei esse convite por outros motivos, porque eu tinha uma proposta, eu tinha outras propostas muito boas também para analisar, mas foi muito legal isso, né? Mas aí, como eu não entrei no time do Akari, né, eu precisava entrar em um time. E eu lembro que coincidiu de nessa época o Léo Belo começar a divulgar o time dele, né? Ele ia montar um time. Era a primeira turma, ele estava selecionando 10 jogadores. E aí eu não sabia quem que era esse cara, fui pesquisar e tal, e vi que o cara tinha ido no Jô Soares falar de poker, tinha escrito livro, o cara super conhecido no Brasil todo, super bem falado e tal. E aí me inscrevi pro time dele. Fui selecionada para a primeira turma e eu não estava me sentindo muito bem assim com a situação de um dia poder ter que encontrar essas pessoas pessoalmente. Eu sei que antes de entrar pro time, eu falei com ele. Tipo, eu cheguei e falei, velho, eu sou uma mulher trans e queria saber se é um problema ou se não é. E se for falar agora, né? Porque aí eu não vou nem entrar e tal. E eu lembro que ele me chamou no áudio pra conversar e pra explicar que tem nada a ver isso, né? Tipo, você joga poker. Desde que você jogue bem, estude e faça seu volume, é o que importa pra gente, não importa sua identidade de gênero, não importa nada disso, assim, importa quem você é como profissional. E isso me tranquilizou bastante, assim, né, me deixou muito tranquila para me dedicar àquilo e sabendo que se um dia eu tivesse que encontrar essa galera pessoalmente, o chefe já tava sabendo, pelo menos, né? E aí começamos, né, ali novembro mais ou menos de 2014 e tal. Comecei a jogar, estudar bastante, assim, muita coisa que eu aprendi muito ali no time. Evolui muito rápido. Eu lembro que no primeiro scoop que eu joguei foi tipo 5 meses depois, 6 meses depois. Eu já fiz uma mesa final num torneio de 13 mil pessoas. Eu fiquei em quinto lugar, já puxei quase US$ 9.000. E aquilo pra mim foi muito importante. Aquele resultado, porque eu lembro que eu tinha, tipo assim, eu tinha dinheiro do tênis pra me manter por uns 6 meses, mais ou menos. E com 6 meses, eu entrei em novembro, mais ou menos, o Scoop em maio. Eu lembro que eu tinha ficado sem dinheiro naquele mês, assim. Eu pensei, velho, esse é meu último mês, assim, que eu consigo tentar. Precisa dar certo esse mês, senão eu não sei o que, é que eu vou fazer da vida. E aí nesse mês eu pego a mesa final de Scoop,
13 mil jogadores, torneio de 2 dias. Eu pego lá quinto lugar, faço um acordo na mesa final, puxo $9.000, consigo fazer um saque legal, assim, que me daria paz para tentar, para continuar na profissão por mais alguns meses, né? Só que depois que eu consegui esse resultado, parece que a coisa ficou muito leve para mim, que eu comecei a ganhar um torneio atrás do outro, e um torneio atrás do outro, e não parei mais, sabe? E eu lembro que até no ano seguinte eu peguei mesa final do Main Event do Scoop, que era um torneio que deu 25 mil jogadores, eu caí em oitavo lugar, puxei mais um prêmio de $20.000. E foi engraçado, eu vou até contar que $20.000 na época dava tipo uns R$ 80.000. Eu tinha um acordo com o time de metade desse valor era meu, metade era do time. E eu achava o Léo uma pessoa tão legal, assim, confiava tanto nele já, que falei, ele falou comigo, né? Você quer que eu te passe esse dinheiro agora, ou posso te passar daqui um tempo, numa cotação boa e tal, e pra mim tava tudo bem, assim. Falei, me passa aí uns 5, 6 mil todo mês, até quitar nesse valor e tá tudo certo. E aí ele foi me passando esse dinheiro todo mês e pra mim tava tudo bem. Tô contando isso porque em 2017, né? O time tinha ali 2 anos e meio, mais ou menos, que já tava rodando bem. Eu já tinha virado instrutora do time, eu já tinha virado sócia do time há pouco tempo atrás dessa história. Foi quando, de repente, o time acabou. O time acabou e, assim, foi para mim, foi do nada. Do nada, um dos sócios do time me chama e fala, Rose, você tem algum dinheiro dentro do time pra sacar? Cobra o Léo agora, a coisa tá feia no time, o time vai acabar. E eu fiquei assim, velho, como assim o time vai acabar? A gente tá indo super bem. Aí ele, só faz isso, tenta retirar seu dinheiro o mais rápido possível e fica atenta para o que vai acontecer. E eu, velho, como assim? Tipo, eu fui chamar o Léo. Aí não me respondia. Aí falou alguma coisa sobre depois a gente conversa e plá, 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 e eu ficando assim meio preocupado, velho, o que tá acontecendo? Tipo assim, o Léo é uma pessoa que eu conhecia pessoalmente, né? Eu fui na casa dele 2 vezes nesse período de 2 anos e meio, ele me convidou para ir para lá, passei lá uma semana com a família dele, com a esposa, com o filho dela e tal, o pessoal que morava lá. Fui super bem tratada, bem recebida, então pra mim era uma situação que, tipo, era um cara que eu tava confiando de boas ali, mal sabia o que tava acontecendo. E aí foi uma situação em que ele vendia dólares, né, para as pessoas, para outros jogadores e comprava de um jogador para vender para o outro, aquela coisa e eu não ficava muito por dentro desse assunto, não passar, isso não era coisa do time, era coisa dele, pessoal. Eu não entendia bem, nem queria, assim, para mim o meu lance era jogar e dar aula. E estourou o negócio porque ele pegava dinheiro de um cara e vendia pro outro e pegava do outro para pagar o outro e a coisa ia girando dessa forma de um jeito que ele precisava pegar o dinheiro com uma pessoa para pagar a outra e as pessoas foram percebendo, as pessoas com quem ele negociava foram percebendo e pararam de querer negociar com ele e começaram a querer só receber o que tinham para receber. E no momento que as pessoas pararam de negociar com ele, ele não tinha como pagar o próximo, e nem o próximo, e nem o próximo. E eram valores muito altos, e falando de reais, tipo, mais de R$ 1 milhão, coisas assim. E a coisa estourou de um jeito muito feio pra ele, assim. E pra quem tava perto, né? Porque eu era sócia do time, eu era instrutora do time, ela era jogadora mais conhecida, que fazia mais trabalho de influencer e tal. E, putz, isso foi muito pesado, porque eu conhecia pessoas que tinham vendido dólar para ele, que eu não fazia ideia que tinham vendido, né? Que foram me falar depois que isso estourou. E eu fiquei muito chateada, muito preocupada com tudo que aquilo podia gerar, né? Porque eu estava ensinando ali uns 20 jogadores que tinham dinheiro para receber, que confiavam, né, na gente, assim, e eu me sentia meio responsável naquele momento
por não estar sabendo de nada, por estar totalmente aleatório ali, tipo, o que tá acontecendo, mal viajando. E eu tinha dinheiro a receber também, eu tinha dinheiro envolvido, mas na época muita gente veio falar comigo, assim, querendo explicações e querendo saber onde é que ele tava, querendo, e eu não fazia ideia, assim, eu era só mais uma que tava sendo lesada ali e tava sendo cobrada também, por onde é que ele tá, você, né, você trabalha com ele, e não sei o que, e eu vou receber meu dinheiro, não vou, e eu, velho, eu também tenho dinheiro para receber, não sei o que tá acontecendo e tal, e sei que ele deu uma sumida nessa época, na verdade até hoje, né, acho que ninguém tá sabendo onde é que ele tá, e muita gente veio atrás de mim querendo saber informação, isso me deixou muito chateada, porque, putz, eu não sabia o que fazer, assim. Meus jogadores foram todos para outro time, né? Os caras precisavam continuar jogando. Até para tirar o prejuízo que eles tomaram ali. Eu não sabia o que fazer, se eu ia para outro time, se eu tentava jogar por conta, se eu, sei lá, não jogava por um tempo. Eu não consegui jogar, fiquei uns 2 meses sem conseguir nem jogar, assim. Pensando, velho, como que eu tomei esse golpe, assim, debaixo do meu nariz, sabe? Fui na casa do cara, Passei mais de uma semana lá. Fui super bem tratada e tudo. E sei que demorou alguns meses assim. Eu tive que resolver minhas questões de entregar apartamento, de tentar me estabilizar, botar a cabeça no lugar e tal, pra conseguir voltar, né? E jogar e seguir minha carreira. Eu nunca consegui falar muito sobre isso. Acho que é a primeira vez que eu tô falando mais sobre isso, assim. Até cheguei a escrever um post na época sobre o que acontecido, de maneira sem tentar fazer julgamentos e tal, porque na época, pra mim, o Léo ainda era um cara muito legal, que eu achava que tinha cometido algum erro, assim, na vida, e quem era eu pra julgar, assim. Então nunca consegui falar sobre isso, porque é sempre bem difícil, assim, você aceitar, você entender o que aconteceu contigo. Mas eu demorei um tempo e aí resolvi voltar. Foi quando eu entrei em outro time e segui minha carreira. E aí foi um momento que na minha vida pessoal foi um transtorno, porque eu tive que entregar meu apartamento, eu tive que voltar para meus pais têm um barracão, e aí eu tive que pedir para voltar para lá, para as coisas estabilizarem pelo menos, até eu ter cabeça para voltar a jogar. E foi uma coisa que eu tirei uma coisa muito boa daí, que foi assim, eu voltei a conviver mais com a minha família, com minha mãe principalmente. Então teve esse lado, assim, de eu me aproximar mais dela. Então essa parte foi boa. A Bárbara já estava comigo, então ela acompanhou isso também, me apoiou na época e tal, me ajudou. Mas foi um período bem difícil, assim, que eu não sabia o que fazer. E minha carreira continuou. Joguei por conta um tempo também, muito bem. Eu lembro que eu joguei por conta, sei lá, uns 3 meses, mais ou menos. Fiz aí Tava indo muito bem. Aí nisso eu recebi uma proposta para ir para um outro time que queria me pagar para ir pro time. Foi muito legal. Isso foi tipo comprar um passe. O time me pagou, na época, eu acho R$ 5.000, só para eu ir pro time. Ele, não, a gente vai te pagar isso aqui só para você ficar tranquilo esse primeiro mês aí e a partir do próximo mês você já tá recebendo o salário do time e tal. E eu, caraca, velho, tipo, bora. Aí fui, porque também tinha a oportunidade de jogar mais caro. Então, por conta, eu estava jogando mais barato. Nesse time eu ia poder jogar mais caro e ainda ter salário de instrutor, ainda ter esse bônus inicial. Foi muito legal, assim. E aí, dali pra frente, fiquei nesse time bastante tempo. Depois fui para um outro time, com outra proposta também de montar uma equipe dentro do time. E foi indo. Eu lembro que eu lancei um curso de pôquer, né? O curso intensivo de pôquer eu lancei ele em 2018. A Bárbara era designer gráfico na época. E eu fiz o curso inteiro, assim, num documento de Word. Muito feio, assim, né? Tipo, sem cara nenhuma, praticamente só texto e tal, e ideias. Ela pegou aquilo e fez um material didático perfeito, assim, que as pessoas, quando entraram no curso, imprimiam, faziam
mandava encadernar, os alunos me mandavam foto direto do material didático, assim. Putz, ela é uma pessoa que me ajudou muito nisso. Não só nisso, mas em várias outras decisões e escolhas que eu tomei na minha vida, ela estava presente. Inclusive foi por causa dela que eu voltei a jogar futebol. Porque quando eu conheci ela, né, pouco depois eu falei que eu jogava futebol, que eu cheguei a jogar profissional e tal, e ela, tipo assim, capaz, né, dessa pessoa que jogava alguma coisa, futebol. Daí eu acho que ela nunca botou muita fé até ela me ver jogar pela primeira vez. Ela estava trabalhando numa agência de publicidade e marketing, e aí ela comentou com alguém lá que eu jogava, que eu queria jogar, que eu não achava espaço para jogar, né? Porque eu não tinha pelada para jogar. De futebol masculino não me aceitava. Futebol feminino eu não conhecia. Eu fiquei afastado há 11 anos do futebol, né? Dos 21 aos 32. Sem jogar futebol. E aí essa colega dela lá da agência de publicidade, a Lu, conhecia uma menina que jogava numa pelada. E aí combinou lá de eu ir pra conhecer, pra jogar uma vez e tal. E aí eu fui lá. Eu lembro que eu percebi um problema no dia, porque assim, quando eu jogava futebol eu não usava óculos. E 11 anos depois eu usava óculos. E aí eu fui jogar futebol de óculos e não percebi, né? E na hora de jogar eu pensei, preciso tirar o óculos. Aí na hora que eu tirava o óculos, pô, mas se eu ficar sem óculos eu não enxergo nada. E aí joguei de óculos. E joguei pra caramba, assim, a primeira vez que eu, tipo, 11 anos sem jogar, né? Então, quando eu comecei a jogar, eu, putz, dei tudo, assim, na pelada, querendo dar o máximo, assim, até pra mim saber se eu sei jogar aquilo ainda, eu sei. Mas, assim, fiz cada golaço, assim, a Bárbara filmou. Eu tenho os gols até hoje, assim, desse dia. Cada golaço que eu fiz e tal, e ela filmou tudo. Ela é muito parceira, ela sempre filmou eu jogando e tal. E, e aí voltei a jogar nessa pelada, 11 anos depois, assim. Aí nessa de voltar a jogar futebol, né? Já tinha jogado pelada com elas várias vezes e tal, e meu espírito competitivo começando a falar mais forte, né? Eu querendo competição. E aí, por acaso, assim, eu vejo no Facebook alguma coisa sobre futebol LGBT, Barbichas, BH, campeão da Ligue, Champions League. Falei, como assim Champions League? E eu olhei assim, velho, como assim? Mesmo eu sendo uma mulher trans, eu, eu precisei me desconstruir muito para ser uma pessoa melhor, né? Depois que eu conheci o Barbichas, isso mudou muito pra mim. Então naquele momento eu só olhei assim, velho, deve ser um monte de perna de pau. Mas aí eu vi assim, mas é de BH, né? Daí entrei em contato, isso já era 2018, mais ou menos. Por ali, 2018 mais ou menos, né? Tinha pelado no dia, na quinta-feira, ali na quadra da tia, né? Que chama. Aí eu lembro que eu fui na quarta jogar pelada com as meninas, machuquei. E na quinta, assim, eu não ia perder, porque eu tava machucada, sabe? Eu queria muito conhecer os meninos. Fui, joguei muito mal, machuquei de novo nesse dia. Saí com as duas pernas machucadas, joguei mal pra caramba, assim, mas, putz, fui muito bem recebida. Uma animação, assim, um sentimento de felicidade. Não importa se você tá jogando bem, se tá jogando mal, importa que você tá ali, se divertindo, todo mundo. Era um ambiente totalmente diferente do que eu estava acostumada a enfrentar no futebol. Tanto em peladas quanto em competição, o ambiente, vamos dizer assim, hétero é completamente diferente. Completamente diferente, assim, ali. Eu me senti muito feliz, muito, muito bem. E aí voltei, né, nas próximas peladas e tal, e comecei a jogar bem, né, não estava mais machucada. E aí os meninos perceberam que eu jogava bem pra caramba e me falaram do time de futebol, que era o time que tinha vencido a Ligue. Aí me falaram, vai lá jogar com o time no dia tal, é lá em Santa Luzia o treino e tal. E eu, putz, beleza, vou lá sim. Fui e cheguei lá assim, já tava todo mundo em quadra, né, treinadora e tal, mulher.
E eu cheguei, me receberam super bem e tal, e fui pro treino, né? Fui pro treino e eu sou boa de fazer teste, né? Faço teste bem pra caramba. Joguei pra caramba, assim, os meninos ficaram impressionados e tal. Até eu fiquei, tipo, putz, joguei pra caramba mesmo. E aí já ficaram super felizes de eu ter aparecido. Eu já tava jogando com eles nas peladas, então já tava um ambiente legal. E ali tinha muita gente que eu não via nas peladas, né? Que tava só na equipe de competição. E que demonstraram ficar muito surpresos e felizes que tinha uma mulher trans agora ali, que jogava pra caramba e que ia entrar no time. E me falaram, né? Me pediram várias vezes, não, entra no time, por favor, você tem que entrar, vai dar muito certo aqui. E eu, dentro de mim, eu já sabia, assim, tipo, claro que eu vou entrar no time, tipo, os meninos jogam bem pra caramba, é um ambiente super divertido. E é lógico que eu vou, mas na época eu fiz meio que assim, ah, tá, vou ver e tal, e aí eu aviso vocês e tal, mas eu já ia entrar. Foi muito legal, assim, pra mim, não só pela parte de futebol que me trouxe de volta à competição, porque era um time que estava sempre nas cabeças do Campeonato Brasileiro, né? Os campeonatos que eu joguei com eles, a gente ficou em terceiro e quarto, sempre classificando em primeiro na fase geral, com melhor ataque, com tudo. Então o time me trouxe muito mais do que a competição de futebol em si, né? O time me trouxe um ambiente LGBT, coisa que eu nunca tive na minha infância, na minha adolescência. Foi muito importante pra mim, pra eu me desconstruir, pra eu tirar esses preconceitos enraizados que eu tinha, para eu entender a vivência deles, dos meninos, das meninas também que faziam parte ali. E pô, o Barbixas é uma parte muito importante na minha história como instituição, né? O Barbixas não é só futebol, ele é handball, ele é vôlei, ele é rugby, ele é dança, ele é uma comunidade, né? Então a gente tá ali até hoje. E aí acaba que vem a pandemia, né? Então eu tinha ficado 11 anos sem jogar futebol. Voltei, joguei por uns 2 anos e aí vem pandemia. E aí são mais 2 anos praticamente sem jogar futebol, né? Isso foi muito, muito duro pra mim, porque putz, eu fiquei tanto tempo sem jogar. E eu voltei, eu tava tão feliz jogando de novo, que quando veio a pandemia eu não tava acreditando. Não é possível, velho, que tá acontecendo uma pandemia no mundo e a gente tem que ficar dentro de casa. E, poxa, isso foi muito difícil, né? Falando na questão de esporte, né? Porque eu não tô nem falando na questão de vida pessoal e familiar. Na questão de esporte, putz, ficar sem jogar futebol por mais 2 anos foi uma situação bem complicada. E aí a vacina chega, né? A gente consegue tomar 3 doses, praticamente todo mundo, e o time resolve voltar. Só que nisso o Barbixas volta mais como pelada mesmo, como era bem lá no início quando foi fundado o time, tá? Eles querem buscar isso de volta. E eu resolvo que eu quero competir, né? Eu quero treinar e competir e jogar dessa forma. O Felinos foi um time que me chamou algumas vezes para jogar com eles e tal. O Félix me chamou, né? E, e não dei muita bola nessa época por causa da pandemia, porque eu não ia arriscar a saúde da minha família por causa disso, por causa do futebol. E eu já tinha a Bárbara, já tinha a Dominique, minha filha. E segurei, né, até tomar 3 doses. Quando isso aconteceu, eu precisava voltar a jogar futebol, ia competir. E aí eu fui conversar com a Fabi, que era a treinadora do Barbixas quando eu entrei no Barbixas. E naquele momento ali, pós-pandemia, ela era a treinadora do Felinos. E aí conversei muito com ela sobre tudo, né? Sobre o que aconteceu e como estava, né, o Felinos naquele momento. E ela me mostrou o ambiente que era, me mostrou o projeto que ela tinha para o time, que era um projeto de evolução, né? De fazer com que o time se tornasse uma potência ainda. E eu super abracei a ideia de querer estar nesse processo, de querer ajudar o time a evoluir, de estar ali dentro. E
Pô, foi uma decisão muito assertiva minha, assim, porque o ambiente que a gente tem hoje aqui no Felinos é incrível. As pessoas são muito legais, o ambiente é leve. E aí, voltando pro poker, em 2021 eu resolvo fazer uma mudança muito intensa na minha carreira, que estava passando por um momento bem difícil, assim, jogando torneios, né? Torneios, você pode enfrentar 200, 500, 1000, 5000, 20 mil pessoas, dependendo do torneio. E eu recebi uma proposta para ingressar num projeto onde se joga torneios com apenas 3 pessoas, né? Que são os spin goals. Subestimados spin goals, né? Que a galera não conhece muito bem ainda. Eu mesma não conhecia. Pra mim, o spin goal na época era só bingo, só uma coisa pra trocar ticket de MTT e tal. E eu ouvi a proposta do Chico, vi os números dele, o Alisson também na reunião me mostrando tudo, me explicando, é assim, assim, assim. Eu falei, caraca, não pode ser assim. Não é possível que existe isso aí no poker e ninguém nunca fez um time de spin goal. E aí o Chico já tinha esse projeto, né? E tava florando mais naquele momento, já tinha 20 jogadores, tava buscando pessoas para compor esse time. E ele viu em mim também uma oportunidade de crescimento para o time, porque ele já me propôs ir para o time para jogar e ir para ser instrutora do time num curto prazo, assim, caso eu quisesse, assim, caso eu curtisse a ideia. E aí topei o desafio, comecei a jogar spin goal de $3. Hoje eu jogo os spins de $50. Então eu saí dos spins de $3 para os de 50 em menos de 10 meses. E hoje eu tenho uma equipe que eu comando com mais 2 instrutores e mais de 30 jogadores. Então é um time que está crescendo muito rápido, deu muito certo. Eu vou falar em outros episódios sobre questões mais técnicas, questões que envolvem o jogo, né? Porque esse aqui não é o caso agora. Mas é um projeto que tá rodando muito bem, que eu tô muito feliz, assim, é o meu melhor projeto de poker até hoje, desde que eu comecei, né, é o melhor time que eu já joguei em relação a tudo, assim, a rotina, a flexibilidade, a variância, a estilo de vida, tudo. E assim a gente chega aqui no podcast hoje, né, com essa bagagem aí nos esportes, no esporte da mente também, né? Eu queria agradecer a galera por ouvir esse primeiro episódio do Rosecast Esportes. E agora que você já me conhece um pouquinho melhor, né? É a hora de a gente conhecer outras pessoas, entender o que elas fazem, entender por que elas fazem o que elas fazem e tal. Eu te vejo no próximo episódio, no episódio número 2, onde eu converso com o Alisson Davi, jogador profissional de pôquer, fundador do Evolution Spins, o maior time de spin goal do Brasil. Entra no meu grupo do Telegram, que é onde eu posto primeiro os links de cada episódio, e me segue no Instagram, @RoseGambitPoker, para ficar por dentro do meu dia a dia também. Os links vão estar aqui na descrição. Deixe um comentário também sobre o episódio, GL pra nós, e vamos que vamos.